Vítima de acidente por arma branca na sala de emergência. Qual é a conduta a tomar? Nós, como enfermagem, o que nós podemos fazer? Você que é técnico de enfermagem, você que é enfermeiro, qual é a nossa atuação e o nosso papel dentro da sala de emergência? É sobre isso que eu quero falar com você hoje. Quem está falando com você é o enfermeiro Fabiano Vitoriano, do canal Profissão Enfermagem. Caso você ainda não se inscreveu aqui, já clica ali do lado, ó. Aqui já se inscreva, que eu tenho mais de 700 vídeos, que eu tenho plena certeza que vai te ajudar. E vai te ajudar muito. Eu quero te pedir para você compartilhar esse vídeo com muitas pessoas, pelo WhatsApp, pelo direct do Instagram, grupo de amigos da escola. Compartilha aí, você que faz o curso técnico de enfermagem, você que me segue lá no meu Instagram. Meu Instagram é enfermeiro_Fabiano V Silva. Enfermeiro_Fabiano V Silva. Me segue lá no Instagram, me chama lá no direct e fala, olha, eu vim pelo YouTube. Então eu quero falar para você agora o que nós podemos fazer como uma vítima de acidente por arma branca. Quando a gente fala acidente por arma branca, nós estamos falando do paciente que pode ter sido esfaqueado por faca, punhal, algo perfurante nesse paciente. O que nós devemos fazer? Qual que é a nossa conduta? Esse paciente, até que prove ao contrário, ele é um paciente grave. Então, a primeira coisa que nós vamos fazer quando o paciente adentrar na sala de emergência com esse tipo de acidente, normalmente ele vai chegar trazido ou pelo SAMU. Quando ele chega pelo SAMU, ele chega mais estabilizado. Quando ele chega por terceiros, colegas, amigos que levaram esse paciente, ele chega menos estabilizado. Normalmente quando ele chega com o SAMU, ele já chega com acesso calibroso, chega mais estabilizado e chega com o médico. Mas quando ele chega por terceiros, por pessoas que socorreu no momento, ele vai chegar bem desestabilizado. Então a primeira coisa que nós iremos fazer, assim que esse paciente adentrar na sala de emergência, é monitorar esse paciente, colocar uma pressão não invasiva, já puxar uma pressão e automaticamente puncionar 2 acessos calibrosos. Quando eu falo, gente, de acesso calibroso, eu estou falando de Gelco 14, 16 e 18. Nesse momento, nada de puncionar o paciente com Gelco 20. É um momento de emergência. Eu preciso puncionar ele com Gelco 14. Ou 16 ou 18. Nada de 20. 2 acessos venosos. Veia calibrosa. Por quê? Porque pode acontecer de precisar correr sangue rápido nesse paciente. Vai precisar correr volume nesse paciente. Então, primeira coisa, monitorar, puxar uma pressão e puncionar ele com 2 acessos calibrosos. Nesse momento que eu estou puncionando esse paciente, o que eu vou fazer? Eu vou aproveitar e vou coletar tipagem sanguínea e também HB e HT. Eu coleto um tubo para tipagem e já coleto HB e HT. Tipagem para eu saber qual é o tipo de sangue que ele vai poder receber e o HB e o HT para eu saber o quanto que ele vai precisar receber de sangue. Depende de ter um paciente aí que já chega na emergência com HB de 5, com HB de 7, de 6, esse paciente ele vai precisar ser transfundido o mais rápido possível. Então, monitorei, peguei os 2 acessos calibrosos, com gel 14, 16 ou 18, coletei HB, HT e tipagem, enviei para o laboratório. Aí, nesse momento, nós iremos correr nesse paciente de acordo com a prescrição médica, ou cristalóide ou coloide. Isso vai da preferência médica, se esse paciente estiver sangrando muito. Vou cortar a roupa desse paciente, expor esse paciente, na verdade a vítima, e vou averiguar se há outros locais de perfuração. Se o meu paciente teve uma perfuração no tórax, o que eu preciso me preocupar? Eu vou lá no 5H e no 5T. E um dos 5T fala sobre tensão no tórax. Se o paciente sofreu uma facada no tórax, seja a região posterior ou anterior, há um grande risco. Se for na frente, o risco de ter perfurado o coração, e se for anterior, risco de ter perfurado o pulmão, ou até mesmo na frente pode perfurar o pulmão. Então esse paciente, ele tendo uma perfuração no pulmão, eu preciso pensar em pneumotórax e eu preciso pensar em hemotórax. Ele pode fazer um pneumotórax hipertensivo. Quando a gente fala lá no 5H e no 5T, quando a gente fala de tensão no tórax, nós estamos falando de pneumotórax. Se esse paciente fazer um pneumotórax hipertensivo maciço, esse paciente ele pode evoluir rapidamente para o óbito. Então é muito importante, se a facada foi na altura do tórax, na altura dos pulmões, eu já pensar em hemotórax e pneumotórax. Então esse paciente ele vai estar com oximetria de dedo, eu preciso estar muito atento à saturação desse paciente.
se ele tem perfuração no tórax e se ele começar a dessaturar, pode indicar que esse paciente teve uma perfuração pulmonar. E também, outra coisa muito importante, o que acontece? Esse paciente, quando nós apertamos ele, esse paciente com pneumotórax, nós vamos sentir parecendo que está tudo fofinho aqui. Isso nós chamamos de enfisema subcutâneo. Isso também é bem indicativo de pneumotórax. Se esse paciente teve uma perfuração no abdômen, há grande risco, se é no abdômen superior, há um grande risco de perfurar baço, de perfurar fígado. Muito importante isso. E fígado, quando o paciente tem perfuração no fígado, ele sangra muito. Então ele pode fazer um choque hipovolêmico. Mais abaixo, pode perfurar ali o intestino do paciente. Então é um paciente candidato a ir para o centro cirúrgico e fazer uma laparotomia exploradora. Então, quais são as intervenções que nós vamos tomar? Monitorar, 2 acessos venosos calibrosos, coletar HB, HT e tipagem sanguínea, infundir volume para prevenir o choque hipovolêmico. Muito importante nós fazermos essas ações. Outra coisa também bastante importante, quando eu falo de choque hipovolêmico, nós precisamos saber quais são os sinais de choque. Então o paciente deu entrada na sala de emergência, vítima de perfuração por arma branca, se ele está apresentando sangramento, o que eu preciso fazer? Eu preciso estancar o sangramento. Preciso estancar, nem se for para fazer uma pressão sobre, de repente se pegou uma artéria, nós vamos fazer uma pressão sobre o local para poder estancar o sangramento, até que o cirurgião avalie esse paciente e tome a conduta definitiva. Isso é bastante importante. E se esse paciente evoluir para PCR? Porque ele pode parar tanto por hipovolemia, quanto por tensão no tórax. Esses 2 itens estão no 5H e no 5T. Tanto a hipovolemia como tensão no tórax. Se esse paciente parar, vai ser necessário intubação traqueal. Então eu preciso ter o carrinho de emergência próximo a mim. Se eu perceber que esse paciente está com uma frequência cardíaca muito alta, está desaturando, está com rebaixamento do nível de consciência, eu, como um técnico de enfermagem, um enfermeiro esperto, eu vou montar o material de intubação. Vou testar o laringo, vou montar já o tubo vou colocar o fio guia, testar o tubo, ambu, deixar tudo na cabeceira desse paciente. Porque se ele evoluir para PCR, ele pode parar em 2 ritmos. Ele pode parar em assistolia e ele pode parar também em atividade elétrica sem pulso. Então, se acontecer isso, nós já iremos iniciar a ressuscitação cardiopulmonar desse paciente. E ele vai precisar de via aérea definitiva. Então já deixa tudo preparado, os materiais de intubação orotraqueal preparado na cabeceira desse paciente. Isso é muito importante. E eu preciso acionar o centro cirúrgico. Se eu sei que esse paciente vai para o centro cirúrgico, eu preciso comunicar o centro cirúrgico sobre esse paciente. E se o seu hospital for um hospital de referência, já garantir uma vaga de UTI para ele. Eu sei que não é fácil, né, gente? Principalmente no Brasil, a gente conseguiu uma vaga de UTI, mas esse paciente é um paciente pré-candidato à terapia intensiva após a cirurgia. Então, para conseguirmos salvar ele, nós precisamos de 2 acessos calibrosos, repor volume, transfusão sanguínea o mais precoce possível, se ele perdeu muito sangue. Ferimento abdominal. Existem alguns lugares que irão fazer uma tomografia de abdômen, porém, o médico ele não pode perder muito tempo. Se percebeu que o paciente está sangrando, ferimento abdominal com distensão abdominal, isso indica o quê? Hemorragia interna. Ferimento abdominal, distensão abdominal, indica hemorragia interna. Então esse paciente ele precisa ir para a laparotomia exploradora ou exploratória de emergência, para poder explorar e ver qual que foi o órgão afetado devido a esse ferimento por arma branca. Então vocês perceberam tanto de coisa que dá para nós fazermos como enfermagem? Eu citei algumas coisas aqui que nós sabemos que é de competência médica, mas porém, você como técnico de enfermagem preparado, você como enfermeiro preparado, você precisa saber quais são as condutas necessárias para esse paciente. Isso é muito importante. Uma coisa bastante importante é quando esse paciente chega para você, tudo que for de valor, você vai retirar e vai entregar para o familiar. Porque depois, gente, dá uma dor de cabeça danada. Se esse paciente tiver aliança, corrente de ouro, dinheiro na carteira, você vai tirar e vai entregar para o familiar desse paciente. Você vai pegar um caderninho ali e vai colocar a etiqueta do paciente, a data, o horário, vai colocar o nome da pessoa por extenso que pegou e vai pedir para ela assinar por extenso.
Porque, gente, eu já vi muita confusão em emergência, salvar o paciente ir para casa e depois a família brigar por pertences. A família não está errada, o hospital precisa se resguardar. Mas pode acontecer do paciente ter perdido no local da agressão, então é muito importante relatar. Entregou? Anotou no caderninho? Relata ainda em relatório que foi entregue. Se o paciente chegou sem nada de valor, você pode também colocar no seu relatório que o paciente, na sua anotação, que o seu paciente deu a entrada na sala de emergência sem nenhum pertence de valor. Isso é muito importante, gente. A gente não lembra disso na hora, é aquela correria, porém, se perde, dá uma dor de cabeça danada. Se o paciente fizer uso de prótese dentária, já tira a prótese dentária, já entrega para o familiar e já anota o nome do familiar que recebeu. Isso é muito importante. Gente, pertinente a esta aula, eu quero deixar aqui na descrição do vídeo para você, sabe o quê? O curso de APH, o curso de atendimento pré-hospitalar. Se você quiser ficar craque nesse tipo de atendimento, esse curso é para você. Se você sonha, almeja trabalhar no SAMU, esse curso é para você. Ele vai te ajudar muito. É o curso de APH, curso de atendimento pré-hospitalar. Ele é ministrado pela Emergência 1. Os caras são fera nisso. É um curso muito bom e eu vou deixar aqui na descrição do vídeo para você, tá bom? Grande abraço aí para você do enfermeiro Fabiano. Se ficou qualquer dúvida, pode deixar nos comentários. E até o próximo vídeo.